Amados irmãos, nós estamos começando um novo trimestre. Está aqui a nova revista da Escola Dominical, né, da classe de adultos. O tema é os valores do Reino de Deus, a relevância do Sermão do Monte para a Igreja de Cristo. Então, durante esse trimestre, nós vamos tratar acerca de assuntos relacionados ao Sermão do Monte, tá certo? Conforme está na Bíblia Sagrada. Então, a cada lição, nós vamos nos aprofundar um pouco mais no Sermão do Monte. Vamos fazer menção ao Sermão do Monte durante várias vezes esse trimestre. Então, nós vamos estudar temas como a introdução ao Sermão do Monte, que é a lição de hoje, né? O Sermão do Monte, o caráter do Reino de Deus, sal da terra e luz do mundo, Jesus, o discípulo é a lei, resguardando-se de sentimentos ruins, casamento é para sempre, enfim, sendo verdadeiros, orando e jejuando, sendo cautelosos, a bondade e a identidade do cristão. Serão vários temas durante esse trimestre de extrema relevância para todos nós. Queridos, antes de entrar na lição ainda, eu lembro aos irmãos que nós temos responsabilidades na escola dominical como professores e como alunos. Como professores, nós temos a obrigação de nos aprofundarmos no tema, nos prepararmos para a aula e, agora, não podemos esquecer que os nossos alunos têm que sair da escola bíblica dominical com os objetivos que são propostos atingidos, né? Às vezes, tem professores que estudam muito, se aprofundam muito, trazem conhecimento extraordinário, mas os alunos não saem da escola dominical sem aprender nada. Então, nós temos que ter cuidado para que os nossos alunos sejam verdadeiramente alcançados, né? E moldados em conformidade com os objetivos da lição. E nós, alunos, também temos a obrigação de estudar a lição e contribuir com a lição, contribuir com a administração da aula dos nossos professores. Né? Como alunos, nós temos que ajudar os professores. Vou falar uma coisa para os irmãos. Normalmente, a gente fala dos professores cuidarem dos alunos, mas os alunos também têm que cuidar dos professores. Não tem algo mais constrangedor para o professor do que ele fazer uma pergunta para a classe e a classe ficar muda, como se não tivesse dando ouvidos ou fazendo caso do que o professor está falando. Então, nós temos que participar, né? Que estudar a lição e estarmos dispostos a participar. Começando a lição de hoje, né? Para dar tempo eu falar dentro do limite de tempo que me foi proposto, a primeira lição desse trimestre, ele tem por título o Sermão do Monte, o caráter do Reino de Deus. Eu vou procurar ser fiel aqui ao que está escrito na nossa lição, na nossa revista, porém, na minha aula do domingo, eu vou incrementar mais alguns conceitos, mais algumas definições aqui, tá certo? Então, assim, primeiro, o Sermão do Monte é a lição número 1, o caráter do Reino de Deus. Você observa que o tema da lição está relacionado ao caráter, está relacionado a algo interno, ao moldar, não é, interno daquele que é atingido pela palavra, daquele que é alvo da palavra. Texto áureo está no Sermão do Monte, né? Está no Evangelho segundo escreveu o evangelista Mateus, capítulo 5, versículo 11, onde diz: bem-aventurados sois vós, quando vos injuriarem e perseguirem e, mentindo, disserem todo mal contra vós por minha causa. É o textual da nossa lição. A verdade prática diz assim: o Sermão do Monte revela a ética do reino de Deus que forma o caráter do cristão. Para quem deseja ser chamado discípulo de Jesus, não há alternativa senão praticá-lo. A leitura bíblica em classe está no Evangelho segundo escreveu o evangelista Mateus, capítulo 5, dos versículos 1 ao versículo 12, onde diz assim: Jesus, vendo a multidão, subiu a um monte e, assentando-se, aproximaram-se dele os seus discípulos.
e, abrindo a boca, os ensinava, dizendo: Bem-aventurados os pobres de espírito, porque deles é o reino dos céus. Bem-aventurados os que choram, porque eles serão consolados. Bem-aventurados os mansos, porque eles herdarão a terra. Bem-aventurados os que têm fome e sede de justiça, porque eles serão fartos. Bem-aventurados os misericordiosos, porque eles alcançarão misericórdia. Bem-aventurados os limpos de coração, porque eles verão a Deus. Bem-aventurados os pacificadores, porque eles serão chamados filhos de Deus. Bem-aventurados os que sofrem perseguição por causa da justiça, porque deles é o reino dos céus. Bem-aventurados sois vós, quando vos injuriarem e perseguirem e, mentindo, disserem todo o mal contra vós por minha causa. Exultai e alegrai-vos, porque é grande o vosso galardão nos céus, porque assim perseguiram os profetas que foram antes de vós. Glória a Deus. Meus amados, o texto áureo, aliás, os objetivos, me perdoe, para a nossa lição de hoje, são analisar a estrutura do Sermão do Monte, correlacionar as bem-aventuranças com o caráter cristão e afirmar a bem-aventurança do cristão propriamente dito. A motivação para essa lição, né, que é para servir para a nossa reflexão inicial e também algo que nós temos que buscar nos alunos até o final dessa lição, é que qual é a visão de mundo que fundamenta a vida do aluno? Por exemplo, quando o aluno precisa tomar decisão no mundo, qual é a base ética dele? Não é? Existe, assim, semana passada, lá na minha igreja, eu falei para os irmãos, no final do comentário ali, no final da aula, aquele momento da oração pastoral ali, eu falei para os irmãos uma breve diferença entre moral e ética, não é? É lógico que moral e ética, definir moral e ética é algo extremamente complexo, porque vai mexer com conceitos filosóficos e com uma série de outras coisas que vai deixar bem complexo e talvez não tão entendível num primeiro momento o que é moral, o que é ética e a diferenciação entre elas. No sentido amplo, não é? Moral diz respeito a um padrão. Por exemplo, eu posso citar a moral como um exemplo de moral é a cultura, não é? Um padrão ético social, não é, de uma determinada localidade, de uma determinada região. Por exemplo, eu sou nordestino, não é? Mas eu moro no sul do Brasil, eu moro em Joinville. E em Joinville tem um padrão moral de ser, tem um padrão moral de se comportar. Sociedade joinvilense, ela tem o seu padrão moral. Agora, apesar de eu ser joinvilense, de eu estar em Joinville, não é? Estar vivendo como joinvilense, eu tenho uma ética, ou seja, eu tenho uma maneira de me comportar dentro de uma moralidade social. E a minha ética, ela é cristã e é baseada nos preceitos da Bíblia Sagrada. Então, baseando-se nisso, sabendo essa breve diferença entre moral, não é, que, digamos, rege o todo, e a ética, que está ligada à formação individual, não é, ao padrão a partir de influências, de conceitos, enfim, de uma série de outras coisas que formam o indivíduo. Então, quando um aluno nosso, e nós observamos isso quando percebemos, por exemplo, a maneira dos nossos alunos falarem, vamos supor, na sala de aula, ou o dia a dia ali dos alunos na igreja, né? Ou mesmo aqueles que convivem conosco no ambiente fora da igreja. Então, quando um aluno nosso precisa tomar decisão, ou quando nós vamos tomar decisão, qual é a nossa base de ética? A nossa base de ética ainda é uma ética materialista e mundana? Não, irmão, isso aqui é terrível, é pesado de falar, mas é uma coisa para nossa reflexão. Por exemplo, o padrão de muita gente ainda é
a sociedade materialista e mundana. Thaisa, a minha esposa, ela tem, às vezes, um discurso forte em algumas coisas que ela afirma. Por exemplo, uma vez ela disse assim: como pode nós querermos ter uma vida normal se a nossa decisão para Cristo ela é anormal para o mundo? Então, como pode pessoas que tomaram decisões anormais quererem ser normais? Não é? Então, por exemplo, baseado nisso, a gente pergunta: a nossa ética, a maneira de tomarmos decisão, a nossa formação, ela leva em consideração o materialismo e o mundanismo, não é? Ou a nossa ética tem por base o reino de Deus, conforme, por exemplo, o que está sendo relacionado no Sermão do Monte, não é? Então, fica esse desafio, esse questionamento, para a gente procurar responder agora no decorrer da aula. Então, já entrando na lição propriamente dita, né? Agora especificamente no assunto, dentro dos objetivos propostos, então o tema desse trimestre é o Sermão do Monte, e também conhecido como Sermão da Montanha. Para alguns, né, eu já ouvi algumas pessoas falarem, inclusive, que considerando o Sermão do Monte, eu prefiro esse termo, né, monte, talvez eu fui adaptado nesse termo, mas chamar Sermão da Montanha também não tem nenhum problema. Então, eu já ouvi pessoas falarem que o Sermão do Monte é a alma do Evangelho, né? Levando em consideração que foi o ensino que Jesus transmitiu de cima do monte e que ele se destaca pela sua dimensão prática e pela relevância, né? Que ele tem quando nós levamos em consideração o padrão ético de um verdadeiro cristão ou de um seguidor de Cristo. Não é? Quando levamos em consideração que o Sermão do Monte ele revela a essência, não é? de um verdadeiro seguidor de Cristo. Então, no decorrer desse trimestre, é bom lembrar que o assunto do Sermão do Monte ele não vai ser esgotado nessa aula. Essa é apenas uma aula introdutória ao assunto. O Sermão do Monte ele vai ser agora assunto durante esse trimestre inteiro. Então, ao longo do trimestre, nós vamos falar aqui sobre o Sermão do Monte e veremos, não é, que ele traz um ensinamento, um conjunto de ensinamentos que, num primeiro instante, volta-se plenamente para Deus. E ao mesmo tempo, ele revela o padrão ético do reino de Deus, não é? Que é amar o próximo, né, irmãos? Que é conviver ali com os nossos irmãos, preparar para ir morar no céu. Então, esses dois momentos, eles são essenciais, são a base, tá certo? São os pilares para a nossa vida cristã. Segundo o autor da lição, o Sermão do Monte, ele é um convite a nós moldarmos o nosso caráter ao caráter de Cristo, ou seja, é um convite para nós, para que nós venhamos a praticar o que Jesus, não é, nos ensinou. Nós colocarmos em prática ali o que Jesus nos ensina por meio da sua palavra. Thaisa está participando aqui, ela está dizendo, da mesma forma que quem busca milagre, né, algo sobrenatural, não pode querer ter uma vida do homem natural. Muito bem. Então, queridos, passando para o primeiro ponto da lição, nós vamos falar um pouco sobre a estrutura do Sermão do Monte, conforme proposto em nossa lição. Primeiro, vamos falar para os irmãos o porquê, né, de Sermão do Monte, de onde vem esse nome. Então, se nós observarmos o Evangelho segundo escreveu o evangelista Mateus, lá no capítulo 5, e lermos ali os 2 primeiros versículos, está escrito assim, ó: Jesus, vendo a multidão, subiu a um monte, né? E assentando-se, aproximaram-se dele os seus discípulos, e abrindo a boca, os ensinava, dizendo. Então, levando em consideração esses 2 primeiros versículos, ali está anunciado o título que foi dado ao sermão, né? Na verdade, esse seria um título principal a um sermão que trata de outros subtítulos.
Mais à frente eu vou mostrar aos irmãos os assuntos, não é? Os assuntos aí que são tratados no Sermão do Monte. Então, segundo o Evangelho de Mateus, capítulo 8, versículos de 1 a 5, e Lucas 7, 1, segundo o autor da lição, admissível que esse monte estivesse perto de Cafarnaum. Mateus capítulo 8, versículo 1 e versículo 5 diz assim, Mateus capítulo 8, versículo 1 diz, e descendo ele do monte, seguiu uma grande multidão. Isso aqui depois do Sermão do Monte. Aí o versículo 5 diz, e entrando Jesus em Cafarnaum, chegou junto dele um centurião rogando-lhe. Então, levando em consideração que depois do Sermão do Monte, Jesus desceu do monte e foi até Cafarnaum, então subtende-se, né, que esse monte ficava próximo à cidade de Cafarnaum, aonde geograficamente ficaria mais ou menos aproximadamente 6,5 quilômetros a oeste, ou seja, do lado esquerdo do Mar da Galileia, e 300 quilômetros a sudeste, não é? Ou seja, na diagonal para baixo, assim, para o lado direito, não é? Da cidade de Cafarnaum. Então, no Sermão do Monte, Jesus, ele se assenta, né? A Bíblia Sagrada diz que ele se assenta lá no monte, e os seus discípulos se aproximam, sentam perto dele, e ele começa a ensinar os seus discípulos. Então, daí vem o nome Sermão do Monte, porque Jesus sentou no monte para ensinar, tá certo? É simples assim, é uma coisa que nós temos que aprender, tá certo? Nós temos, aliás, é uma coisa muito fácil de entender. A estrutura do Sermão do Monte. Então, para alguns estudiosos, irmãos, o Sermão do Monte, ele se fundamenta na narrativa que começa lá no início do Evangelho segundo Mateus, né? Lá de Mateus, capítulo 1, do versículo 4 ao versículo de número 16, né? Mateus, capítulo 1, versículo 4 ao 16, diz, Arão gerou a Aminadab, Aminadab gerou a Nasson, Nasson gerou a Salmão, né? E vai até lá o final da genealogia, onde diz, Jacó gerou a José, marido de Maria, da qual nasceu Jesus, que se chama o Cristo. Então, para alguns estudiosos, o Sermão do Monte se fundamenta, começa na narrativa ali da genealogia, tá certo? E o desdobramento dessa narrativa envolve a genealogia de Jesus e os 7 cumprimentos proféticos que aparecem no Evangelho segundo escreveu Mateus. Quais são os cumprimentos proféticos? Por exemplo, primeiro, Emanuel, né? Se você ler Mateus 1 e lá o versículo 23, vai estar escrito, tudo isso aconteceu, né? Depois que o anjo aparece lá a José em sonho, aí no versículo 23 diz, no versículo 22, tudo isso aconteceu para que se cumprisse o que foi dito da parte do Senhor pelo profeta que diz, eis que a virgem conceberá e dará à luz a um filho e ele será chamado pelo nome de Emanuel. Então nós temos aí os 7 cumprimentos proféticos que são relacionados no Evangelho segundo escreveu Mateus. Por exemplo, além do Emanuel, do termo Emanuel, nós temos o nascimento de Jesus em Belém, o chamado do Egito, né? O choro de Raquel, tá certo? O chamado de Nazareno, né? A história de João Batista, tá certo? Uma voz do deserto e uma grande luz. Ou seja, são 7 cumprimentos proféticos que aparecem no Evangelho segundo escreveu Mateus. Então, toda essa estrutura, todo esse cumprimento, ele precede os 5 grandes discursos do Sermão do Monte. Né? Depois que nós vemos o cumprimento das profecias anunciadas pelos profetas do Antigo Testamento, agora, que nós já sabemos que o autor do Evangelho, ele deixa claro que Jesus é o cumprimento da promessa. Inclusive, tem uma curiosidade aqui,
é que o evangelho segundo escreveu Mateus, ele é o único evangelho cuja a genealogia começa lá dos patriarcas, não é? Ou seja, um dos objetivos desse evangelho é comprovar, é mostrar para a igreja que Jesus ele é o Messias que fora prometido desde a época dos patriarcas. Ele é o cumprimento da palavra anunciada desde a época dos patriarcas. Daí nós temos esses 7 cumprimentos proféticos. E uma vez sabendo nós que Jesus é Jesus, então nós temos agora que os 5 grandes discursos do Sermão do Monte. Aqui é importante que os alunos aprendam o conteúdo que nós vamos encontrar no Sermão do Monte. No trimestre passado, eu lembro que eu dei aula sobre os livros históricos e nós saímos da escola dominical recitando do Gênesis a todos os livros históricos da Bíblia Sagrada. Na aula seguinte, o professor cuidou de ensinar também os livros proféticos, né? Eu dei aula de poéticos. Daí a gente recitou do Gênesis aos poéticos. E, em seguida, o professor da aula seguinte deu continuidade e os alunos recitaram do Gênesis aos livros proféticos. Tá certo? Então, agora nós temos a estrutura do Sermão do Monte. Sabendo que Jesus era o Messias prometido desde a época dos patriarcas, agora nós vamos aprender a estrutura do sermão que relata, não é, que traça a todos nós o padrão divino para a nossa vida, o padrão do reino. Então, nós temos primeiro as bem-aventuranças, que foi o que lemos hoje como texto do dia, não é? O texto bíblico dessa lição. Depois nós temos o sal e a luz. Depois nós temos que Jesus é o cumprimento da lei. Depois nós temos os atos de justiça e depois algumas declarações de sabedoria, tá certo? Então, depois, logo após sabermos que Jesus é o Messias anunciado pelos profetas, agora nós tomamos conhecimento do padrão de comportamento, do padrão ético do reino a todos nós que somos discípulos de Jesus Cristo. Então, como um desdobramento em toda a narrativa messiânica do evangelista Mateus, o Sermão do Monte, irmãos, ele deve ser compreendido e valorizado a partir da autoridade e a messianidade de Jesus para chamar as pessoas a viver uma vida nova no reino de Deus. Então, como eu já estava dizendo, uma vez que sabemos agora que Jesus é o Messias, nós sabemos também, tomamos conhecimento do padrão, não é, do reino de Deus para a nossa vida, de como nós temos que nos comportar como pessoas da parte de Deus, como pessoas que vão morar no céu. Então, a quem se destina o Sermão do Monte? Se os irmãos olharem claramente na Bíblia Sagrada, nós vamos observar que o Sermão do Monte, ele foi direcionado aos discípulos. Se nós olharmos o Evangelho segundo escreveu o evangelista Lucas, no capítulo 6 e no versículo de número 20, está escrito assim, Lucas 6 e 20 diz, e levantando ele os olhos para os seus discípulos, não é? Levantando ele os olhos para os seus discípulos, ou seja, nós sabemos que o evangelista Lucas o evangelista, é o historiador perfeito. Ele conta as narrativas do evangelho com qualidade, com cuidado, aliás, nos detalhes. Então, ele registra, e levantando ele os olhos para os seus discípulos, dizia, né? E aí ele profere o Sermão do Monte. Mas também, irmãos, o Sermão do Monte, ele foi direcionado, não é? A boa parte da multidão que ouvia. Jesus olhou para os discípulos, por quê? Porque quem tem que ter compromisso com o reino de Deus são os discípulos, não é? Lógico que o Sermão do Monte foi direcionado a todo mundo que ouvia. Agora, Jesus olhou para os discípulos porque os discípulos eles têm a obrigação de cumprir o que está na palavra de Deus. O versículo 17 do capítulo 6 do Evangelho segundo Lucas diz assim, e descendo com eles, parou
num lugar plano, e também um grande número dos seus discípulos, e grande multidão do povo da Judéia, não é? Da Judéia e de Jerusalém e da costa marítima de Tiro e de Sidom. Ou seja, tinha uma grande quantidade de pessoas também que ouviam Jesus, apesar de Jesus ter levantado os seus olhos e ter direcionado a sua fala aos discípulos. Mas também havia uma multidão que ouvia. Então, baseando-se nisso, irmãos, você vai ver que haviam ali os 12 apóstolos que foram separados por Jesus, né? A Bíblia diz que da multidão dos discípulos, né, Jesus separou 12, os quais chamou de apóstolos. Então, além dos 12, tinham outros, porque Lucas fala assim, ó, e também um grande número de seus discípulos. Ou seja, tinha pessoas que seguiam Jesus e tinham pessoas que não seguiam Jesus. Então, nós podemos compreender que o Sermão do Monte, ele é destinado especificamente a todo crente que nasceu de novo. Não é? A todos nós que somos novas criaturas. As pessoas que não creem em Jesus, eles escutam, mas eles não colocam em prática. Agora, nós que somos crentes, nós temos a obrigação de ouvir e de praticar o que está na palavra de Deus. Então, lá em 2 Coríntios, capítulo 5 e versículo de número 17, não é? 2 Coríntios, capítulo 5 e versículo 17, está escrito assim. Está escrito, assim que, se alguém está em Cristo, não é? Versículo conhecido de todos nós, nova criatura é. As coisas velhas já passaram e eis que tudo se fez novo. Então, nós temos obrigação de colocar em prática os padrões que estão ali relacionados no Sermão do Monte. O segundo ponto fala das bem-aventuranças e o caráter dos filhos de Deus, né? Então, o autor começa definindo o que são as bem-aventuranças. E ele diz assim, né, que a expressão bem-aventurados é um adjetivo plural grego, né, makarioi, que significa felizes, ou mais do que felizes, tá certo? Trazendo para o português, não é? Então, essa expressão, ela trata das qualidades presentes na vida dos que dependem de Deus, que estão sobre o seu domínio e soberania e seguem Jesus com sinceridade. Então, você vai ver que aquelas pessoas que dependem de Deus, que estão sobre o seu domínio e soberania e seguem Jesus com sinceridade, eles são chamados de bem-aventurados, ou seja, mais do que abençoados, mais do que felizes, né? Agora, a bem-aventurança, ela também se refere tanto ao tempo presente, mas também se refere ao tempo futuro. No tempo presente, é assim, nós que somos salvos, nós temos que ter certeza, não é, irmãos? É assim, se você está em Cristo, então você sabe que as bênçãos de Deus estão acompanhando a sua vida. Se você está em Cristo, você é guardado por Deus. Você é cuidado por Deus. Se você está em Cristo, você é alguém que Deus lhe protege, porque você é propriedade dele. Então, nesse sentido, o salvo que está em Cristo, né, o salvo que depende de Deus, que está sobre o seu domínio e soberania e segue Jesus com sinceridade, ele é consciente, o salvo, ele é consciente das promessas divinas para o futuro, não é? Ele é consciente das promessas divinas para o futuro, a fim de que viva piedosamente em Cristo e desenvolver as virtudes presentes do Sermão do Monte. Se ele é fiel, ele sabe que ele é guardado por Deus e ele sabe que existem promessas que vão se cumprir por causa da sua fidelidade a Cristo. Então, nas palavras do Senhor Jesus, lá nas bem-aventuranças, as bem-aventuranças, elas são resultados da fidelidade do crente a Deus, né? O que é um crente fiel a Deus? Um crente fiel a Deus, nesse caso, é um crente que, em qualquer circunstância, ele persevera no caminho. E, com isso, ele participa das bênçãos divinas para a salvação. Irmãos, é assim, ó. Eu estava, há pouquíssimo tempo atrás,
dando aula na minha classe do curso bíblico do discipulado, e eu estava falando para os alunos sobre a necessidade de tomar uma escolha. E é sempre interessante você praticar aquilo ali. E eu citei alguns casos do dia a dia. Eu disse, vamos fazer o seguinte, em tudo que a gente for fazer, a gente tem que lembrar da escolha que a gente tomou. Jesus não obriga ninguém a ser crente. Agora, nós somos crentes porque nós tomamos a decisão, escolhemos ser crente. E se queremos ser participante das bênçãos de Deus, nós escolhemos, não é? Temos que lembrar da nossa escolha a cada momento da nossa vida. Eu disse, por exemplo, você já percebeu que quando você está com o pé machucado, todo mundo pisa no seu pé? Você já percebeu? Você está com o pé bom, ninguém pisa. Agora você encravou uma unha, não é? Aí você está lá com um pé com sapato e outro com a sandália com a unha encravada. Todo mundo inventa de pisar na unha encravada. Aí eu disse, aí o que é que você vai fazer? Primeira pessoa pisou, tudo bem, você perdoou. Deu vontade de dar um empurrão, mas você perdoou. Segunda pessoa pisou. A partir da terceira, você já perde a paciência. Daí eu disse, é nesse momento que você tem que lembrar da decisão que você tomou. Você tomou a decisão de ser salvo. Você escolheu ser salvo. Você escolheu ser crente. Então, as bem-aventuranças, elas são destinadas àquela pessoa que, sobre qualquer circunstância, ela persevera no caminho. Ou seja, o resultado disso tudo, não é que ele se torna participante das bênçãos divinas da salvação. Você observa o seguinte, a bem-aventurança diz, bem-aventurados que choram. Ou seja, não é você chorar aqui e parou de chorar, não. A Bíblia está falando do tempo presente e de uma continuidade. Bem-aventurados não é os que choraram, são os que choram, não é? Bem-aventurados não são os que foram um dia pobres de espírito, não. Bem-aventurados são os pobres de espírito. Bem-aventurados não são os que sofreram perseguição, não. São os que sofrem perseguição, são os que são caluniados por amor a Cristo. Então, está falando de uma vida perseverante, está falando de ser crente independente da circunstância, está falando de ser salvo, está falando de ser sal, não é, irmãos? Então, as bem-aventuranças é mais do que feliz, mais do que alguém que é mais do que feliz, mais do que abençoado. É alguém que persevera e é, de fato, participante das bênçãos de Deus. Agora, irmãos, o reino de Deus e seu caráter. Se nós observarmos o Evangelho segundo escreveu Mateus, nós vamos identificar a chegada do reino de Deus e a pregação de Jesus a respeito do Evangelho do reino. Olha aí, Mateus capítulo 3 e versículo 2. O que é que diz? Quer ver? Ó? Vou ler aqui para os irmãos. Evangelho segundo escreveu o evangelista Mateus, capítulo 3 e versículo 2 diz assim. Aliás, no versículo 1 diz, e naqueles dias apareceu João o Batista, pregando no deserto da Judéia, dizendo, arrependei-vos, porque é chegado o reino dos céus. Ou seja, você observa, é necessário mudar alguma coisa, porque é chegado o reino dos céus. Você já observa que a pregação de João Batista acerca do reino de Deus já exige da pessoa certa mudança, transformação, não é? Quando ele diz assim, ó, o reino de Deus é chegado, agora vocês se arrependam. Ou seja, do jeito que vocês estão, vocês não serão participantes do reino, vocês precisam se arrepender, precisam mudar de vida. E o que seria o reino de Deus? Então, irmãos, o reino de Deus na Bíblia Sagrada é comparado a uma semente, né, que se desenvolve no decorrer do tempo. O Evangelho segundo escreveu Marcos, capítulo 4, dos versículos 26 ao 29, diz assim, ó, Marcos, capítulo 4, do 26 ao 29, está escrito assim, escute. E dizia, o reino de Deus é assim como se o homem lançasse semente à terra, e dormisse, se levantasse de noite ou de dia, e a semente brotasse e crescesse, não sabendo ele como, porque a terra por si mesmo frutifica,
o primeiro, a erva, depois a espiga, e por último o grão cheio de espiga, cheio na espiga. E quando já o fruto se mostra, mete-se logo a foice, porque está chegada a ceifa. Então, o reino de Deus na Bíblia Sagrada é comparado a uma semente que se desenvolve ao longo do tempo, de modo que podemos falar de um reino presente e de um reino futuro. Você observa que o reino de Deus, o conceito do reino de Deus traz inserido em si a necessidade da mudança, a necessidade do aperfeiçoamento constante, não é? Da formação continuada. Então, e não só agora, não é? Fala da vida, ou seja, fala de uma mudança de vida, de uma mudança nas escolhas, ou por que não dizer já de uma mudança de caráter, né? A expressão reino de Deus declara soberania, reinado e governo de Deus atuando em tudo na nossa vida. Então, aqui se pode destacar pelo menos 4 conceitos que se referem a essa expressão bíblica. Perceba como diz respeito a todas as áreas da nossa vida. Primeiro, o reino no coração. Então, um reinado que ocorre dentro do coração da pessoa que se rende à soberania de Deus. Você observa o reino de Deus trabalhando dentro do coração, ou seja, moldando o coração, trazendo novidade de vida ao caráter, à transformação interior. Segundo, a chegada do reino como salvação. Então, quando a pessoa passa pela experiência salvífica, ela desfruta de bênçãos, e essas bênçãos são tanto bênçãos espirituais quanto materiais, não é? Reconhece e obedece ao grande rei. Ou seja, quando o reino de Deus chega, nós nos tornamos súditos obedientes. Terceiro, igreja, a expressão do reino de Deus. Então, o que é a igreja? A igreja ela é constituída de pessoas com o coração regenerado, ou seja, pessoas com o coração que nasceu de novo, não é? Regenerado e transformado, e que, por isso, reconhecem Deus como soberano. A igreja é vista como a expressão do reino de Deus. Por quê, irmãos? A igreja tem que ser o que é diferente do mundo. No mundo temos um padrão de vida. Ontem eu estava participando de uma palestra sobre acolhimento e eu falei no meio da palestra o seguinte: às vezes nos acusam de colocar manha nos novos convertidos. Dizem assim: vocês deixam os novos convertidos, os discipuladores comumente são acusados disso. Vocês deixam os novos convertidos manhosos. Eu digo, não é. É porque lá fora eles sofrem. Lá fora eles são perseguidos, são caluniados, são maltratados. Daí eles procuram a igreja, e eles na igreja eles procuram alguém onde eles possam deitar a cabeça no ombro e chorar. A igreja é isso. A igreja tem um padrão diferente do mundo. Ela fala diferente, se comporta diferente. Ela tem costumes diferentes, não é? É a igreja. Ela é... E esse diferente não é um diferente assim que foi idealizado por alguém, uma grande cabeça pensante desse mundo. Não. A diferença está aonde? É porque a igreja ela pratica os padrões do reino de Deus. Tá certo? E quarto, toda a criação e a volta do Senhor. Então, a imagem bíblica do governo de nosso Senhor, em que o universo, não é, será redimido e posteriormente haverá o novo céu e a nova terra, traz consigo a dimensão do reino de Deus. Então, irmãos, não as aflições desse tempo nem se comparam à glória que em Cristo há de ser revelado. Então, a quarta dimensão é a esperança do porvir, né? Thaisa está aqui participando mais uma vez, dizendo, na oração do Pai Nosso dizemos, venha a nós o teu reino. E ela diz, estamos pedindo, inclusive, que ele venha, que ele tenha soberania absoluta e inquestionável em nossas vidas, de modo contínuo e ininterrupto. Isso mesmo, muito bem colocado, não é, pela nossa irmã, não é, pela minha querida Thaisa, não é? Está ali também trazendo a sua colaboração. Então, quem são os súditos do reino de Deus?
né, irmãos? Os súditos é assim, comumente, se a gente perguntar num culto pentecostal, quem são os súditos no reino de Deus? Todo mundo vai responder, somos nós. Agora, nós analisando o Sermão do Monte, nós vamos ver que os critérios, eles são pesados, né? Não é qualquer pessoa que é súdito do reino de Deus. Então, lá na primeira sessão do Sermão do Monte, que são as bem-aventuranças, nós observamos ali 8 qualidades que formam o caráter dos súditos do reino de Deus. Irmãos, só para vocês terem ideia, antes de eu falar das 8 qualidades do caráter dos súditos do reino de Deus, eu certa vez ouvi uma pregação onde o pastor que pregava dizia que uma pessoa decidiu perseguir uma dessas qualidades, decidiu fazer com que uma dessas qualidades se cumprisse na vida dela. Essa pessoa se tornou um grande exemplo para o cristianismo até o dia de hoje. Você imagina aí as 8 qualidades. Quais são as qualidades que a gente pega no Sermão do Monte? Vamos lá. O quebrantamento, o choro, a mansidão, a retidão, não é? Ou seja, justiça, a misericórdia, a pureza, a pacificação e a perseguição por causa dos valores do reino. Então, você observa, o que se espera dos filhos de Deus, não é? Dos súditos de Deus, não é só a gente dizer, porque tem muita gente aí hoje em dia, me perdoe agora dar uma alfinetada, né? Soltar um pouquinho do veneno da língua. Tem muita gente aí dizendo que a igreja somos nós. Primeiro, que nunca leu a Bíblia para entender o que é a igreja. Segundo, é que se for procurar essas qualidades na maioria dessas pessoas, você não vai encontrar nem metade de uma delas. Então, se espera que os filhos de Deus, eles manifestem essas qualidades espirituais na sua vida. Porque, irmãos, sem essas qualidades, nós não poderemos participar do reinado divino. Veja que pesado é esse momento agora da aula, né? Pesou a aula aí, quebrou o clima agora, deixou a aula tensa, não é? Então você vai observar, meu Deus do céu, como eu tenho que melhorar na minha vida. Minha vida, eu tenho que ser uma pessoa quebrantada. Olha só, o quebrantamento, as lágrimas, não é? O choro, a mansidão, a justiça, a misericórdia, a pureza, a pacificação e a perseguição por causa dos valores de Deus. Então, ao praticar essas qualidades, é que nós somos chamados bem-aventurados, ou seja, verdadeiramente felizes. Irmãos, vou dizer uma coisa a você, tem umas campanhas de oração que a gente prega aí, que a gente chama as pessoas de bem-aventurado. Lógico, quem somos nós para julgar as pessoas? Nós temos que pregar a verdade. Agora, em se tratando de ensino da escola dominical, cabe chamar as pessoas para uma autoanálise. Ó, irmãos, espera aí. Na nossa vida como crentes, nós temos essas 8 qualidades aí? Ou estamos buscando? Porque se quisermos ser bem-aventurados em conformidade com a palavra, nós temos que ter isso daí. Né, irmãos? Então, o terceiro ponto justamente fala que nós somos bem-aventurados. A beatitude na vida dos salvos. Preste atenção. Uma vez salvos em Cristo, não é? O seguidor de Jesus, ele vive a beatitude, ou seja, ele é declarado bem-aventurado. Não é? Ele vive a beatitude do Sermão do Monte de maneira bem-aventurada. A beatitude é o estado permanente da perfeita satisfação e plenitude. É o estado de felicidade e serenidade. Ou seja, é aquele cristão que é verdadeiramente mais do que feliz e isso é perceptível na vida dele. Observa, irmãos, que aqui as qualidades elas mexem com o caráter. Elas não estão falando de ganhos materiais, elas não estão falando de bens aquisitivos. Não, também não estou dizendo que isso é pecado. Eu estou dizendo que o padrão do reino leva em consideração as qualidades do caráter, né? As qualidades da alma. Então, você observa, quando eu falei aqui no slide anterior das 8 qualidades, você observa que nenhuma delas diz respeito à vida acadêmica, nenhuma delas diz respeito, aliás, à formação acadêmica, a bens materiais. Fala de qualidade do caráter.
Nós temos pessoas em nossas igrejas que não têm uma sandália para calçar, mas são pessoas notoriamente mais do que felizes. São pessoas que vivem a beatitude do reino, não é? E por que isso ocorre? Isso ocorre porque o discípulo verdadeiro de Jesus, ele desfruta do amor de Deus e ele manifesta atitudes que mostram coerência com a ética do reino de Deus. Ou seja, quando você olha uma pessoa mais do que feliz, você percebe nela algumas qualidades. Humildade, mansidão, retidão, misericórdia, pureza, pacificação e disposição para perdoar. Não é, irmãos? Eu tenho vários servos de Deus em minha volta que são exemplos nessas qualidades. Isso eu estou falando para os irmãos verem que isso não é algo impossível. Porque se você pega uma pessoa desviada, você pega um desengrejado, ele vai dizer assim, meu Deus, no dia que uma pessoa tiver uma qualidade dessa na vida dela, ela é Jesus. Não, isso aí Jesus deixou para a gente. Jesus fitou os olhos nos discípulos e ele disse como os discípulos deveriam ser. Se não fosse possível os discípulos serem, Jesus não tinha determinado aquilo para eles. Jesus determinou o padrão ético, ou seja, vocês precisam ser diferentes, vocês têm que ser diferentes. E a maneira de vocês serem diferentes é assim. Eu conheço pessoas em minha volta que são assim, que têm uma série dessas qualidades, não é, das beatitudes notórias na vida dele. Então, é possível, irmãos, todo crente agir por meio dessas atitudes. Por quê? Quem passou pela experiência da salvação, então é transformado interiormente pela palavra de Deus. Aí também cabe a segunda alfinetada do pastor Mário Sérgio. Como está a sua leitura da palavra de Deus? Né? Como está a sua leitura? O que é que você tem feito com a sua Bíblia todos os dias? Será que você tem guardado ela na estante, esquecido? Não é? Igual aquelas pessoas que esquecem na igreja e fica lá 2, 3 anos e elas não sabem nem onde está a Bíblia, ou você tem lido a sua Bíblia todos os dias? Olha só, também, irmãos, a prova de que o cristão é bem-aventurado. Então, o cristão que pratica as 8 beatitudes, ou as 8 qualidades das bem-aventuranças, do Sermão do Monte, ele domina o seu eu carnal, né? É aquela pessoa que vive em Cristo, é aquela pessoa que vive numa nova dimensão espiritual e vive a bondade de Deus. Essas coisas, irmãos, elas são perceptíveis nos mínimos detalhes. Eu estava num lugar com um grupo de servos de Deus, onde eles contavam piadas com palavrões. E eu estava encostado na parede com o meu braço cruzado, ora olhava para eles, ora fechava meus olhos e Jesus tem misericórdia de mim, para que eu nunca chegue nesse ponto. Ou seja, pessoas que chamam palavrões e sem nenhum temor, pensando que Deus não está vendo, que aquilo não traz nenhuma consequência para a sua vida espiritual. Isso é um perigo a todos nós, tá certo? Então, um cristão que vive em beatitudes, né, que busca as 8 qualidades das bem-aventuranças, lá do Sermão do Monte, são aquelas pessoas que aprenderam a dominar a carne. E olhe para mim, irmãos, para eu falar uma coisa, preste bem atenção. O pecado, carnalmente falando, ele é atrativo. Tem um hino que diz, o pecado não dói. É por isso que o povo peca. Se o pecado doesse, ninguém pecaria. Então, tenha muito cuidado e tenha a capacidade de dizer assim, eu não sou carnal, eu sou espiritual. Né? Eu não vou entrar nessa jogadinha do mundo aí, de fazer coisas do mundo e achar que está, não é? Que está crendo, que está abafando. Eu vou falar um personagem da Bíblia para os irmãos verem o perigo de alguém que deveria ter as beatitudes na sua vida e não teve. Tem exemplo mais terrível do que o do juiz Sansão? Irmãos, você observa, a Bíblia diz que o Espírito de Deus se apoderava de Sansão. Ou seja, o Espírito de Deus procurava Sansão. É como se ele sacudisse, Sansão, eu preciso de você, é você o escolhido, tal. Você tem que ser diferente. Mas Sansão brincou. Né, irmãos? E quando foi entender que estava brincando, e ele achava que estava abafando e que nada estava acontecendo, aí já foi tarde demais.
Então, no Sermão do Monte, Jesus Cristo ensina que a verdadeira felicidade nada tem a ver com o que o homem moderno deseja. Né? Só para confirmar o que a gente já tinha falado para os irmãos. O que é que o homem moderno deseja? Dinheiro, ambição e poder. Inclusive, como a Bíblia Sagrada foi escrita para crentes, agora não é alfinetada, não, é uma coisa real. Inclusive, a igreja atual, ela busca isso. Os nossos jovens, eles estão sendo induzidos a buscarem ambição, dinheiro e poder, né? Eu vou falar uma coisa terrível. Por exemplo, tem muita gente entendendo, eu vou ser pregador, e começa a fazer banner e começa a sair por aí falando qualquer coisa e o povo aceitando qualquer coisa. Não estou falando mal de quem prega, não tenho nada, eu sou um pregador também. Quem sou eu para falar mal de quem prega? Sou um pastor da igreja. Agora, tem a responsabilidade do reino, né, irmãos? Não, o nosso objetivo não é dinheiro, ambição e poder. Nosso objetivo é o quê? O reino de Deus. Então, a felicidade bíblica, ela se revela em quem ama, não é, o seu inimigo, bendiz o que maldiz, faz o bem ao que odeia e ora pelos que o maltratam e perseguem. Certo? Lá em Mateus, capítulo 5, versículo 44, vai ser aí um dos temas uma das aulas, uma das lições, não é? Da escola bíblica dominical, onde diz: eu, porém, vos digo, né? Amai os vossos inimigos, bendizei os que vos maldizem, fazei bem aos que vos odeiam e orai pelos que vos maltratam e vos perseguem. Então, você observa que o padrão do reino de Deus é completamente diferente do equívoco desse mundo. E para terminarmos, irmãos, essa lição, que é uma lição muito boa, né? O irmão Israel está aqui participando, dizendo: é renunciar aos desejos da carne, às práticas que faziam nas escondidas, e nas escondidas, não é, que corre, e é nas escondidas que corre o maior perigo. Muito bem colocado, irmão Israel. Muito bem colocada a participação. E para concluir, irmãos, a nossa lição de hoje, perceba, indiscutivelmente, o Sermão do Monte revela a base ética, não é, do reino de Deus. O que é a base? A base é lá onde a gente vai, na hora de tomar uma decisão, na hora de tomar uma atitude, até na hora de pensar, a gente deve lembrar do que está escrito no Sermão do Monte. Será que fazendo isso eu vou ser um bem-aventurado? Será que fazendo isso eu vou ser sal da terra e luz do mundo? Porque é a base da ética do reino de Deus. Tá certo? Lá no Sermão do Monte, nós constatamos o lado divino de uma atitude amorosa do cristão para com Deus, bem como para com o próximo. Não é? Ou seja, nós agimos e vivemos diferente. Então, se cada crente, você observe agora essa colocação, se cada crente fizesse do Sermão do Monte o seu manual de ética, de vida, tá certo, irmãos? As polêmicas, elas não teriam lugar entre nós. Não haveria espaço para meras opiniões intelectuais, tá certo? Visto que o propósito do sermão é que cada crente seja como Deus quer que ele seja. Não é como nós queremos, é como Deus quer que nós sejamos. Né? Tem pessoas que são extremamente críticas. Tudo que você fala, me deixe quieto, não queira que eu fale, não. Não é isso que você observa que no decorrer do meu discurso eu não falei isso nenhuma vez. Quando tive que falar alguma colocação, foram colocações diretas, não teve nada de indireta para ninguém. Tá certo, irmãos? Então, voltando à motivação da nossa aula, voltando a ler a motivação, não é? Qual é a nossa base de ética, não é? Quando nós precisamos direcionar as nossas ações e os nossos pensamentos. Então, nós já temos uma referência, o Sermão do Monte e os seus ensinamentos em seu contexto. Deus abençoe os irmãos. Eu desejo a todos uma excelente aula no próximo domingo, tá certo? Eu ainda vou dar uma incrementada a mais nessa aula. Domingo eu dou aula na minha igreja e eu vou dar uma incrementada aqui. Foram 21 slides, eu acho que vai ficar com uns 35, 36 slides ali,
para eu dar aula no domingo e vá para a escola dominical. Ajude o seu professor, você que é professor, chama os alunos pelo nome, conheça seus alunos. Na classe dos novos convertidos, a gente bota uma plaquinha com o nome do aluno, que é para a gente não esquecer e todo mundo se chamar pelo nome, faz parte do processo de integração. Se for necessário, faça isso na sua sala. Não com a plaquinha, talvez, que as pessoas se sentem constrangidas de pendurar um cordão no pescoço, mas um crachá bonitinho ou um adesivo, né, irmãos, para criar uma familiaridade com os alunos. E os alunos ajudem o professor, né, os alunos ajudem os professores a darem aula, tá certo? Forte abraço, que Deus abençoe. Se Jesus não voltar a próxima semana, na próxima quarta-feira, eu estarei aqui para a lição, comentar a lição de número 2 da Escola Dominical. Boa aula a todos.